Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Baia, eu sou colega de mestrado aqui do pessoal, também faço parte do núcleo de pesquisa em desenvolvimento socioespacial, orientado pelo professor Marcel. Primeiro agradecer pela presença das pessoas e pelos colegas na mesa, sempre um prazer dividir ideias, participar de um debate. E o que eu tentei fazer aqui não é propriamente apresentar uma parte da minha dissertação de mestrado, que tem um outro objetivo, mas sim articular duas ideias, dois temas que fazem parte ali das minhas preocupações para apresentar uma coisa mais geral. Apresentar uma coisa um pouco mais geral, uma coisa um pouco menos focada em situações particulares. As duas questões assim, que amarraram essa apresentação são duas questões sucintas, assim, bem simples. A primeira é se perguntar quando a água é um recurso, quando ela pode ser considerada um recurso. E a segunda diz respeito a uma preocupação que eu tive ao longo da dissertação de fazer uma espécie de diagnóstico, de contextualização do papel do maciço da Tijuca ali no abastecimento urbano, do abastecimento hídrico da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro essa perguntinha, assim, quando a água é recurso, ela tem a resposta que, na verdade, ela é aparentemente simples, que é ancorada na própria definição, assim, do que você entende por um recurso. Você pode dizer perfeitamente que a água é um recurso quando e na medida em que ela satisfaz necessidades humanas. Ponto. Isso pode parecer assim até um pouco raso, mas na verdade o que se quer dizer com isso é que a água ela não é um recurso. A água se torna um recurso na medida em que há condição de aproveitá-la para o desenvolvimento humano. E isso depende de várias coisas, entre elas assim, uma matriz técnica capaz de organizar e dosar o fluxo da água. Isso depende de trabalho, isso depende de financiamento, isso depende de um aparato organizado de gestão. Assim, como coloca aqui um geógrafo inglês chamado Gavin Bridge, que ele trabalha dentro desse tema, e ele fala que quando você muda o contexto histórico ou geográfico de uma determinada situação, um elemento ele sai ou entra na categoria de recurso. Então não existe nada de fixo, não existe uma fixidez. Os recursos eles não são coisas evidentes em si. Eles são apreciações culturais sobre o valor que as coisas da natureza têm para a sociedade, para um determinado grupo dentro da sociedade. Então, nem a água, nem qualquer elemento da natureza, eles podem ser considerados intrinsecamente recursos. Antes disso, como estou dizendo, eles têm que ser percebidos enquanto tais e então aproveitados, o que nem sempre é uma coisa simples. E esse segundo ponto, assim, um pouco mais sucinto, ele nasce disso que eu falei, de uma tentativa de contextualizar o papel que as nascentes do maciço da Tijuca tiveram para o desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro e, por tabela, entender os impactos desse desenvolvimento urbano nesses cursos de água, nesses rios urbanos. Assim, não é meu objetivo e nem seria possível fazer uma longa linha do tempo do abastecimento hídrico do Rio de Janeiro em coisa de como 15 minutos, mas o que eu vou tentar fazer é contextualizar algumas dessas grandes evoluções técnicas para a gente entender como isso incidiu sobre a categoria de recurso das águas do maciço da Tijuca, que é o debate que eu quero suscitar. É um fato notório, assim, hoje em dia, muita gente conhece isso, que o Rio Carioca ele foi a principal fonte de abastecimento da cidade por longos séculos. Ele foi perdendo a prevalência à medida que outros reservatórios começaram a ser integrados na rede de água da cidade. Mas originalmente as pessoas tinham que buscar no alto curso, no médio curso, água fresca. Ou então, no caso dos poderosos, mandar seus escravos buscar. Isso começa a mudar um pouco com o advento dos chafarizes e das fontes, como vocês podem ver, que começam a pipocar ali nos parques e nas zonas públicas do Rio de Janeiro, ao ponto de que ele se torna uma paisagem muito típica da sociabilidade pública do carioca. O carioca passa a viver muito na rua em função dessas fontes, ao redor dessas fontes. Uma grande mudança assim, desse esquema é a construção das grandes adutoras de ferro, que pela primeira vez começam a trazer água de núcleos mais distantes ali do núcleo urbano, em volumes bem mais expressivos do que o Rio de Janeiro conhecia até então, o que acaba gerando a condição, pela primeira vez, para o encanamento de prédios, que antes era uma coisa que só existia em igrejas, ou então na casa de gente muito rica, algumas repartições públicas. Essa é uma charge de 1889, que mostra os encanamentos do Paulo de Frontin, varrendo a ineficácia do governo central. Já no século XX, a gente tem a inauguração do sistema Guandu, em 1955, 58, alguma coisa assim, e hoje em dia ainda é considerada a maior estação de tratamento de água do mundo. E junto com o Acari e o Ribeirão das Lajes, acaba sendo responsável pelo abastecimento hídrico da maior parte da população na região metropolitana do Rio. Mas fato é, assim, obra atrás de obra,
o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade com sede. O Rio de Janeiro é uma verdadeira esponja. Todas essas obras elas foram deficitárias frente à vazão mesmo que se tinha de água aqui. Isso se dá por uma série de razões. Perdão, esqueci das duas coisas. Quando assim, do aqueduto da Carioca até o sistema Guandu, nenhuma dessas obras resolveu o problema de água do Rio de Janeiro. E até hoje em dia você tem um consenso entre os especialistas de que a situação hídrica do Rio de Janeiro é uma situação muito delicada, sobretudo nas periferias e nas demais zonas segregadas dessa cidade. Mas assim, onde eu quero chegar com tudo isso? O ponto que eu quero fazer é que a gente observa que à medida que houve uma expansão escalar das redes hídricas da cidade para fontes cada vez mais distantes do núcleo urbano, a gente passou a viver um relativo escanteamento, assim, um relativo esquecimento da importância das nossas fontes de água, do maciço da Tijuca e dos outros maciços da cidade. O que acontece? Existem várias razões técnicas para isso, assim, porque à medida que a cidade se espraiou em direção à periferia, criou-se uma demanda hídrica que o maciço da Tijuca simplesmente não tinha mais condição de suprir. Mas isso não muda o fato de que esses mananciais, assim, aqui eu trouxe Faria Timbó, Carioca, Rio Joana e Maracanã. Assim, o fato é que esses mananciais, que outrora eram essenciais para a cidade, hoje em dia eles são tratados na base da canalização, na base da retificação, do aterro, da barragem, até que eles são escoados para o mar de forma a não incomodar assim, o máximo possível. Eles são fluxos muitas vezes invisibilizados, pois que às vezes eles são inclusive subterrâneos, muitas pessoas nem sabem que eles passam por ali, mas que eles não são levados em conta pelas suas possibilidades, mas antes eles são associados constantemente a transbordamentos, a enchentes, a mau cheiro, a possíveis doenças decorrentes da poluição. Ou seja, a gente vive um cenário hoje onde os rios urbanos eles são encarados pela perspectiva do risco, às vezes até do desperdício, mas não do recurso. Então, o que isso diz? Assim, o que a gente pode dizer sobre as nascentes do maciço da Tijuca? Elas são risco? Elas são recurso? Elas são risco e recurso? E qual é a relevância de discutir a coisa nesses termos? O que é ou não é recurso? Recentemente, isso é um debate que tem voltado aos poucos para a arena pública. A gente viu algumas reportagens, alguns debates em alguns núcleos de ativistas e de técnicos e tal, sobre a suposta reutilização das águas do maciço como recurso para a cidade. E eu digo suposta porque, como a gente vê assim, ao longo desse argumento que eu estou tentando fazer, é que a resposta do que é um recurso ou não, ele vai depender sempre de para quem você faz essas perguntas e onde você faz essas perguntas e como você faz essas perguntas. E é por isso que eu queria falar assim, brevemente de um espaço urbano em particular que eu acredito que pode jogar muita luz nesse debate que eu estou propondo, que é o caso da favela. A favela ela existe no Rio de Janeiro desde bem antes do surgimento do termo favela, em algum lugar do século XIX, ainda que de forma meio embrionária. Só que lá para os anos 40, a cidade começa a viver um boom nesse tipo de moradia informal. Eu peguei os mapinhas do Lucien Périssé, do Evolução Urbana do Rio de Janeiro, para dar para acompanhar um pouco a evolução assim, desse movimento. A partir dos anos 40, então, você vê que nas encostas do maciço, sobretudo ali nos eixos centro, Zona Sul e Tijuca, você já começa a ter os primeiros assentamentos favelados. Em 1948 e 1950, essa população toma mais encostas, funda mais favelas, e essa é uma tendência que se confirma ao longo dos anos 60. Dos anos 70 em diante, com a expansão da cidade para o eixo Zona Oeste, hoje em dia você encontra também favelas para os lados de Freguesia, Barra, Jacarepaguá e afins. Então, o ponto é, a favela ela é uma consequência do nosso modelo de urbanização. Diante da crise habitacional da cidade do Rio de Janeiro, que é causada entre vários fatores, como crescimento demográfico, políticas públicas e higienistas que durante muito tempo expulsaram as pessoas da região, as pessoas pobres das regiões centrais da cidade, pela imigração causada por uma oferta de trabalho ascendente, e a favela acabou sendo uma solução que foi encontrada pelos pobres para viverem na cidade, para habitarem a cidade. E é consequência desse modelo de urbanização que, ao mesmo tempo que atrai muita gente, uma grande quantidade de força de trabalho, veta a moradia legalizada para essas pessoas.
O ponto é que eu queria realçar é que para haver habitação, sobretudo uma habitação sustentada ao longo de tanto tempo, é absolutamente necessário que você tenha acesso à água, que você tenha fontes de abastecimento hídrico. As favelas do Maciço da Tijuca, como as demais favelas da cidade, que são historicamente negligenciadas em termos de infraestrutura, em termos de melhoramentos urbanos, elas dependem, em muitos casos, e aqui eu trago alguns exemplos dos trabalhos de campo que a gente fez, elas dependem, em muitos casos, da autoconstrução e do abastecimento local de água em nascentes naturais. As mesmas nascentes que, para a maior parte das pessoas da cidade, eu digo maior, assim, não é entendida enquanto um recurso. Então, a gente está falando de lugares que há 60, 70, 80 anos, algumas vezes até mais do que isso, estão estabelecidos num sítio e que lugares onde viveram, vivem e ainda vão continuar vivendo centenas de milhares de cidadãos cariocas e que dependem dessa construção, desse proceder para manter suas vidas. Então, quando a gente fala da autoconstrução das redes de abastecimento hídrico das favelas, a gente não está falando de um tema lateral na história das águas do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma preocupação muito importante, muito central, que tem grande relevância na nossa geografia e na nossa história, bem como na discussão sobre as políticas públicas para o futuro da cidade. São estruturas assim, que fogem muito ao simples, elas são extremamente complexas, são retrabalhadas todo o tempo para atender a necessidade do momento. E o funcionamento sustentado dessas estruturas, ela depende de uma série de estratégias de gestão e planejamento que não são nada triviais. Então é diante dessas informações que eu volto para aquelas perguntas assim. As águas do maciço, elas são recurso? Elas são risco? Elas são risco e recurso? Eu digo que o ponto que eu quis fazer é que as águas do maciço, ainda de uma maneira bastante descontínua e fragmentária, elas nunca deixaram de ser recurso para essa cidade. O que acontece é que essa percepção sobre o que é ou não é um recurso, ele não varia só no espaço e no tempo, ele varia também dentro das classes sociais. E, a título de conclusão, eu só queria falar um pouquinho disso. Essa percepção, ela é fruto de um discurso que ainda é muito arraigado na academia e é uma visão de mundo que, na verdade, a própria ciência ajuda a perpetuar, de que o Estado é o agente por excelência da gestão de recursos e dos ambientes, e que ele o faz dentro dos limites do território nacional. Mais recentemente, com o advento das privatizações, a iniciativa privada ela conquista também um lugar de renome, um lugar forte, como agente na gestão de recursos. E a gente pode ver isso em exemplos que vão do petróleo, agricultura, enfim, um monte de coisa. No entanto, quando a gente trata da questão da gestão de recursos com uma perspectiva um pouco mais sensível para a dimensão escalar, a gente percebe que isso é um processo que se dá também no dia a dia, com objetivos pequenos, que vão desde melhorar as condições de vida de um determinado local, até resistir a algumas pressões ambientais. Então, assim, ainda hoje em dia é muito comum entender a favela como o lugar onde o Estado não está, o vácuo da presença do Estado. Mas a verdade é que essa presença existe também, mesmo que na forma da não intervenção em instâncias básicas como instalação de rede de água, instalação de rede de luz, o que é justificado historicamente pela ilegalidade desses espaços. Então, não é nada mais do que compreensível que, na ausência de serviços públicos, se busquem soluções locais que são fortemente marcadas pela informalidade para os problemas de habitação. Voltando ao maciço da Tijuca, e a partir desse ponto de vista, a gente passa a considerar não apenas o risco que os mananciais e os rios urbanos representam, mas também a sua condição de recurso para uma parte importante dos habitantes da cidade. Uma cidade que é complexa, uma cidade que é fragmentada, uma cidade que tem muita sede. A gestão local dos recursos hídricos é uma realidade tão irreversível quanto a própria favelização, quanto a própria favela. E só cabe a nós observar essa realidade e reconhecê-la como tal no nosso trabalho. Vou ficar por aqui, obrigado.